No século XVII, ela se manifestaria em diferentes pontos do território. Para o estudo do século XVIII, vou introduzir um outro elemento para ajudar na compreensão desse processo: a atividade econômica. Nesse ponto, eu sugiro que pensemos em 3 atividades principais. Como já sabemos, a atividade açucareira era naturalmente litorânea. Se dependesse apenas dela, o Brasil ficaria restrito a uma faixa até mesmo menor do que o estabelecido pela linha de Tordesilhas. Então, quais outras atividades desempenhariam um papel mais expansionista em nossa história colonial? As drogas do sertão, a pecuária e a mineração. Lembram que no século XVII, uma das razões para a coroa portuguesa determinar a fundação da colônia de Sacramento foi a preocupação com o escoamento da Prata de Potosí? Aquela que escoava pelo estuário do Prata? Isso poderia gerar riscos de que os espanhóis avançassem sobre nosso território, por isso a criação da colônia de Sacramento. Mas aqui no século XVIII, quando falo de mineração, não estou me referindo a essa atividade externa, estou me referindo à atividade interna. Em relação à pecuária, como falamos também em nossa aula sobre o século XVII, ela teve importância para gerar povoamento no interior do que chamaríamos hoje de Nordeste, pois, como vimos, havia leis que proibiam a prática dessa atividade próxima do litoral. Citamos, inclusive, o fato de que o Rio São Francisco era conhecido como o Rio dos Currais. Note nesse mapa como o açúcar em verde ficava grudado ao litoral. Já a pecuária se interioriza, sem ultrapassar, no entanto, a linha de Tordesilhas. Mais ao norte, observe como as monções seguem o curso dos rios, criando aquele formato de folha em azul. Esse mapa retrata o século XVII. Perceba que a pecuária que se destaca está na região acima de Minas Gerais. Mas quando eu associo à expansão do século XVIII, não é dessa pecuária nordestina que trato, pois serão aquelas pequenas manchas de pecuária no sul que ganharão importância. Aproveitando o mapa, note como os diferentes polos econômicos estão praticamente isolados entre eles. Essa economia colonial sem comunicação é normalmente associada à ilha. Por isso é comum lermos em livros ou em provas a expressão arquipélago econômico para nos referirmos a esse tipo de configuração espacial da atividade econômica. Esclarecidos esses pontos, podemos associar para essa aula do século XVIII essas 3 atividades a 3 regiões coloniais. As drogas do sertão associadas ao expansionismo na região norte, a mineração ao expansionismo no centro-sul, enquanto a pecuária ao expansionismo no sul. Logo no início dessa passagem de uma economia açucareira para uma economia mineradora, acontecem 2 revoltas que são reflexos diretos dessas transformações: a revolta dos Mascates e a guerra dos Emboabas. A primeira é uma consequência da perda de importância da cidade de Olinda, devido ao declínio açucareiro. Já a segunda é resultado da chegada de estrangeiros na área mineradora controlada até então pelos paulistas. Os Mascates, comerciantes de Recife, queriam autonomia para Recife, e isso não era aceito pelos senhores de engenho de Olinda. O resultado foi um confronto armado que resultou na intervenção da coroa, que, por final, concedeu autonomia para Recife. Já a Guerra dos Emboabas foi um confronto entre os paulistas e os estrangeiros que queriam acabar com o monopólio paulista na região das Minas. Os estrangeiros eram chamados pelos paulistas de Emboabas. Depois de diversos confrontos, incluindo aí o chamado Capão da Traição, onde cerca de 300 paulistas são mortos em uma emboscada, os paulistas derrotados se retiram da região, indo para o interior nas chamadas monções, descobrindo ouro no Mato Grosso e em Goiás. A exploração das drogas do sertão era feita por nativos organizados, ao menos até 1759, pelos padres jesuítas, que, como já vimos na aula anterior, viviam em atritos com outros colonos. Antes que vocês imaginem que os padres eram algum tipo de traficante de uma quadrilha do século XVII e XVIII, eles não exploravam o vício de ninguém com um desses produtos que se proliferaram pelas grandes cidades mundiais. As drogas do sertão era o nome dado a uma gama de produtos naturais que encantavam os europeus. Entre eles, cacau, canela, cravo, salsa-parrilha, castanha do Pará, piaçava, andiroba, copaíba, gengibre, puxuri, baunilha, tinta de urucum, anil e outros tantos que os índios conheciam como ninguém. Em relação às bandeiras, podemos dizer que no século XVIII destacariam-se as chamadas bandeiras de mineração ou prospecção, que em geral contavam com financiamento da coroa ou de particulares. Não podemos deixar de citar as monções empreendidas pelos bandeirantes em direção a regiões que seriam praticamente impossível de alcançar por via terrestre. Como destaque, eu citaria Mato Grosso, que, por sinal, foi um dos estopins para a Guerra do Paraguai, que estudaremos lá na frente.
Os bandeirantes, por exemplo, foram responsáveis por introduzir a pecuária no Mato Grosso, levando o gado em viagens fluviais de até 5.000 quilômetros. Já parou para pensar? O lance era tenso mesmo. Note como o mapa do século XVIII, se comparar ao do século XVII que apresentamos anteriormente, já apresenta profundas transformações. Tente identificar a linha de Tordesilhas e perceba como já não são apenas as drogas do sertão que ultrapassam essa linha. A mineração, a pecuária, a erva mate estão entre as atividades que já se expandem para além do Tratado de Tordesilhas. Essa presença incomoda os espanhóis e não demoraria para que contestações colocassem em pauta a necessidade de resolver essa situação de desrespeito à soberania hispânica. Afinal, havia de fato uma população portuguesa desenvolvendo atividades econômicas em território espanhol. Isto é, de fato, esse território agora era português, mas juridicamente era espanhol. Como resolver essa questão? Através de tratados de limites. Antes do século XVIII, 2 tratados já haviam discutido o Tratado de Tordesilhas. O primeiro, em 1529, o Tratado de Saragoça, que ampliava o alcance do tratado a partir da esfericidade da Terra. Ou seja, gente, no século XVI já não havia dúvida sobre isso. O Tratado de Saragoça criava o contrameridiano, dividindo territórios na Ásia. Em 1661, outro tratado discute a soberania portuguesa sobre o território. Nesse caso, a disputa não era com a Espanha, mas com a Holanda. Após a expulsão dos holandeses, Portugal assinou o Tratado de Haia com os Flamengos, que reconheceram a soberania portuguesa sobre o território. Acreditem, mediante uma indenização. Ou seja, gente, Portugal pagou para que os holandeses abrissem mão do que hoje é o Nordeste brasileiro. Mas, professor, a aula não é sobre o século XVIII? Sim, foi apenas para que você soubesse da existência dos outros tratados. Vai que você encontre uma questão sobre esse tema em uma prova de vestibular, militar ou concurso público. Quero que você lembre de mim nesse momento com carinho, entendeu? Mas, como dizíamos anteriormente, a presença de população e atividade econômica para além de Tordesilhas precisava ser resolvida. Quando falamos dos tratados e limites coloniais no século XVIII, uma coisa é importante que vocês saibam. A balança de poder europeia resultaria em diferentes resultados, que ora beneficiavam Portugal, ora beneficiavam a Espanha. Com isso em mente, precisamos saber, em linhas gerais, o que estava acontecendo na Europa no início do século XVIII. Já no início do século, começa uma guerra de grandes proporções na Europa. Essa guerra é conhecida como Guerra de Sucessão do Trono Espanhol. Sinteticamente, podemos dizer que essa guerra era uma disputa entre os Bourbons e os Habsburgos pelo trono da Espanha. No entanto, a rivalidade entre a França e a Inglaterra traria importantes consequências para os destinos da América. Portugal e Espanha, que haviam gozado do status de potência hegemônica durante o século XVI e XVII, agora eram estados satélites das potências do momento, França e Inglaterra. Próximos dos ingleses estava Portugal, do lado francês, os espanhóis. Nessa balança de poder, oscilavam os tratados de limites na América. Quando a Inglaterra vencia, Portugal se beneficiava. Quando a França era vencedora, era a vez da Espanha ser beneficiada. Ao final da guerra, são assinados 2 tratados, um em 1713 e outro em 1715. Os 2 tratados são conhecidos pelo mesmo nome, logo são chamados de primeiro e segundo Tratado de Utrecht, e todos os 2 tratados prevêem questões de limites na colônia portuguesa na América. O tratado discute sobre questões na Europa, mas para a nossa aula de hoje só nos interessa o que trata da América Portuguesa. O primeiro Tratado de Utrecht, de 1713, define os limites entre a América Portuguesa e a França. Fica determinado que o Juboque, ou Oiapoque, seria o limite entre a América Portuguesa e o território francês. Já o segundo Tratado de Utrecht determinaria a devolução da colônia de Sacramento para Portugal. Ou seja, se o primeiro trata de questões de limites no norte, o segundo trata de questões de limites no sul. Sem desmerecer os tratados de Utrecht, que caem em prova, em termos relativos, o Tratado de Madrid, se comparado ao primeiro, despenca. Logo é necessário entendê-lo bem. Um dos nomes mais importantes nesse tratado é de um brasileiro de Santos, irmão do famoso padre Bartolomeu de Gusmão. O quê? Não é famoso? Você não conhece? Então depois pesquisa aí sobre o Padre Voador. Então, sempre que ouvir falar de Tratado de Madrid, lembre-se de Alexandre de Gusmão. O desenvolvimento cartográfico era muito importante e Portugal possuía um bom conhecimento sobre isso.
Nesse contexto, Alexandre Gusmão, um apaixonado por mapas, acabou sendo o representante de Dom João V para negociar com a Espanha uma solução que resolvesse os desrespeitos ao Tratado de Tordesilhas.